Amém, igreja? Mateus diz assim, versículo 10: e vós disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temas ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitas, mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Besita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe disse, glória a Deus, o anjo do Senhor lhe disse, desapareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porém, porventura, não te enviei eu. Versículo 15: e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Podeis aceitar a glória a Deus, ele fica à vontade. Pode ter uma salva para você, Jesus, que merece toda a honra na glória a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, nesta noite, quero eu compartilhar com meus irmãos, a me expressar através deste livro de Juízes, capítulo 6, verso 10 a seguir. Fala a respeito de um homem, de um jovem, aleluia, naquela época que ele fazia o seu trabalho. A palavra de Deus disse que o anjo apareceu ao Senhor e falou que ele era um varão valoroso. Agora veja só, igreja, que eu penso, para pensar um minuto, que quando alguém lhe faz uma interrogação, rapidamente nós voltamos ao zero e passa a pensar, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Se ninguém sabe o que está acontecendo comigo, mas é um que sabe todas as coisas. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquele povo, Deus vendeu na mão dos medianitas, daquele povo, porque eles obedeceram ao Senhor naquele tempo. A palavra de Deus diz que quando o Senhor disse que ele era com Gideão, rapidamente ele se lembrou, mas Senhor, o que isso sucedeu, o que aconteceu, o que o Senhor fez com o povo antes de nós, ou antes de mim, disseste meus pais, a meus parentescos, que o Senhor tiraste o povo de Israel do Egito, com mão forte, mão poderosa, com milagres, maravilha, muitas pragas o Senhor operou maravilha para libertar aquele povo. E como que agora o Senhor vai me dizer que o Senhor é comigo? Por que isso está acontecendo agora? Estou contemplando a sua destruição. A palavra de Deus diz que Deus disse para ele, vai na tua força e livrará o meu povo de Israel. Aleluia, Deus. Igreja, eu quero dizer para mim e para você, que quando Deus acredita em mim e você, Deus já nos sondou por completo e sabe que eu e você somos capazes de vencer as guerras, porque as guerras não nós vencemos, a guerra que vence é Jesus Cristo por nós. Aleluia. A palavra de Deus diz que Gideão, ele procurava um lugar secreto,
ou melhor, um lugar que ninguém poderia ver. Porque para Deus disse que Medianita era tão grande aquele povo que era comparado com um gafanhoto na terra. Era comparado com um grão de areia do mar, de muitas pessoas, muita gente. Mas aí para Deus disse que Deus já tinha entregue aquele povo na mão dos povos de Israel. Porém, eles tinham que fazer alguma coisa. Eles tinham que ter uma atitude, um propósito. Porque se Deus diz para mim e para você, olha, eu te entrego esse objeto nas tuas mãos. Você está vendo como ele está assim, está assim. Agora cabe a mim e a você ter entendimento como Deus nos entregará esta grande vitória. Porque na verdade, igreja, Deus ele até nos mostra um pouco da trajetória, mas ele não mostra o final da história. Porque o final do caminho só quem conhece é Ele. Porque Ele conhece o meu coração e o seu coração. Para mim conseguir uma vitória, eu tenho que ralar como? Em oração, em consagração, em jejum, em vigilância e em prudência. Porque aquele povo, toda vez que Deus dá uma vitória, ele louvava o Senhor, engrandecia a Deus. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele sucede as coisas naquilo que o homem terreno nunca imagina que deva surgir, como ele deixou surgir a água da rocha, fez o seu povo passar no Mar Vermelho. Como? Porque ele tinha prometido que ele ia passar em terra seca, porque o poder está na sua mão, o poder está nas suas mãos. Aleluia, meu Deus. E a palavra de Deus diz que Deus continua provando a fé de Gideão. Quando Deus disse que era com ele, a palavra de Deus diz que ele fez alguns propósitos, ou melhor, algumas provas. Ele fez teste 3 vezes com o Senhor Jesus. Se o Senhor é comigo, é conosco, com a minha família, então que isso venha acontecer. Deus pode fazer e não pode fazer, porque tudo está na mão do Senhor. Mas olha só o que eu fiquei prestando atenção na palavra. Que para Deus disse que na família de Gideão existia um altar do nosso adversário, nosso inimigo. Aí olha como Deus tem estratégia para poder operar na minha vida e na sua vida. Tu vai ter, Gideão, de derrubar aquele altar do teu pai. Assim, assim e assim. Deus manda e Ele mostra, dá toda a estratégia como nós devemos utilizar e usar os méritos do Senhor para poder ter o nosso objetivo aprovado por nosso Senhor Jesus Cristo. Para Deus poder operar na minha vida e na tua vida, o nosso altar, ele tem que estar preparado para Deus poder agir. Eu pergunto para mim e para você, como está o nosso altar na presença do Senhor? Será que está na vontade de Deus? Ou está faltando alguma coisa para que Deus venha fazer mudança na minha vida e na sua vida? Porque sempre falta algo na minha vida e na sua vida, porque Deus é que conhece a minha vida e a sua vida. Mas mesmo assim, Deus ele não desiste de mim, e nem de você, nem da sua família. Como ele não desistiu de Gideão, só disse a ele que ele fosse na sua força e ele era com ele. A palavra de Deus diz que Gideão, ele não fez esse sacrifício na mesma hora que Deus mandou ele, mas ele fez. Ele foi obediente. A palavra de Deus diz que ele não fez de dia, mas fez pela madrugada, à noite. Ele contratou alguns homens e destruiu os altares de Baal, o bosque, tudinho. Destruiu, fez uma limpeza. A palavra de Deus diz que na sua família alguém se levantou perguntando: quem foi que fez isso? Um altar do seu Deus terreno. Aí eles fizeram uma reflexão em si. Por exemplo, fizeram uma reunião e foram perguntar quem poderia ter feito essa atitude, porque esse altar está todo destruído. Aí procuraram nos seus pensamentos e disseram assim: foi Gideão, filho daquele cidadão, ele que fez isso. Vamos procurar um jeito de matar ele. Aí disseram, foram até a família do pai de Gideão e disseram assim: pega teu filho, traz para fora, que ele é o único que achamos que foi ele que fez essa coisa errada. Então, que o nosso Deus, ele é digno de morte. Vamos trazer para fora para nós matarmos ele. Aí o que aconteceu? Quando nós obedecemos a Deus, Deus se carrega de todas as coisas. O inimigo ele não tem êxito porque Deus está na frente. Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma peleja. Porque quando Ele me manda eu e você fazer algo, Deus já descarregou do resto das coisas. Já tirou as pedras, as barreiras, as muralhas,
o mar, o vento, a tempestade, tudo ele já tirou da nossa frente, porque o nome dele tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, porque Deus, ele não dá honra dele, nem a glória para ninguém. A glória e a honra só é dele. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Gideão foi obediente ao Senhor. Aí a palavra de Deus diz assim: o Senhor começou a fazer o que ele já tinha no seu coração, para poder exaltar Gideão na sua proposta com ele na terra. Ele queria exaltar Gideão, mas o nome dele queria ser exaltado, porque o nome dele que é maior sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele disse assim: Gideão, há muita gente nesse exército. Olha só como Deus ele faz. Primeiro, veja como Deus trabalha. Primeiro ele manda purificar o nosso coração, tirando o orgulho, tirando a avareza, tirando a soberba, tirando a ignorância, tirando a ingratidão, tirando tudo aquilo que nós agradecemos por Deus operar na nossa vida, na nossa família. Deus não opera milagre de qualquer maneira na nossa vida, não, igreja. Mesmo nós sendo servos do Senhor, mas sempre tem alguma coisa que Deus precisa tirar de nossa vida, para que Ele poder venha operar na minha vida, na sua vida. Aí depois que Gideão limpou o altar, trabalhou no altar, fez como Deus mandou, aí Deus prepara um exército. Sabe quantas pessoas tinham nesse exército? 32 mil homens tinham nesse exército. Aí começa a peneiragem do Senhor no seu coração, para não dar a glória dele para o homem, porque o homem pensa que ele faz tudo com suas próprias forças, não é bem assim. Com Deus tudo é certo, tudo é verdadeiro, tudo é correto, tudo é direito com o Senhor. Nada passa da perspectiva nos olhos do Senhor, diz a Bíblia. Para Deus diz que de Gideão há muito povo, há muita gente, para que eu dê os teus inimigos nas tuas mãos. Faz o seguinte, diz para eles que os covardes, os medrosos, voltem para as suas tendas. Para Deus diz que voltou 20 mil. 22 mil voltou para as suas tendas. Ficou 10 mil, né, igreja? Porque era 32. Ficou 10 mil. Aí a palavra de Deus diz que Deus continua peneirando o povo. Gideão, ainda há muita gente nesse meio para que eu dê a vitória nas tuas mãos. Porque Deus ele é poderoso. Glória. Veja como ele deu a vitória para Davi, entre Davi e o gigante Golias. Davi não disse que era o nome dele, Davi disse que era o nome do Senhor Jesus. E venceu a peleja, quando muitas pessoas tentou barrar aquela vitória, porque a vitória era de Davi, porque ele estava zombando do Deus vivo, Deus que tem poder sobre todas as coisas. Aí a palavra de Deus diz que Gideão foi obediente mais uma vez. Agora Deus diz, ainda muita gente. Faz o seguinte, Gideão, leva o povo à beira do rio, ou melhor, na beira do lago. Naquele tempo era um lago grande, um rio grande. Leva que aquele que eu disser, separa para a parte, tu separa. E aquele que disser para cá, tu separa também, que eu vou decidir quem vai ficar para a peleja e quem não vai ficar. Até nisso Deus ele tem o cuidado, porque você já imagina, parando para pensar, que quando o ser humano vai se alistar no exército, ele passa por uma triagem, passa por um treinamento, passa por uma espionagem pelo general que está na frente do exército, daquela peleja, daquela batalha. Você já imaginou se quando um exército fosse para uma guerra, ele não parasse para analisar, para formalizar se o dele era mais pouco de que o outro que ele ia enfrentar? Assim é nosso Deus. Só que Deus, o nosso Deus, ele não precisa de exército para vencer guerra, porque ele vence todas as guerras, porque ele é Deus. Ele não perde uma peleja, porque tudo está no controle das suas mãos. E a palavra de Deus diz que Jesus deu a instrução para Estevão: olha, aquele que se abaixar na água e pegar água com a mão, botar na boca e começar a beber a água, tu separa para um lado, separa a parte. Aquele que se agachar na água e botar a boca na água e ficar, querendo dizer assim, ficar à vontade, ficar desapercebido, esse tu separa, que esse não dá para a obra que eu tenho na vida dele. A palavra de Deus diz que o que o Deus separou foram 300 varões. Esse Deus separou, porque Deus não precisa de quantidade para dar a vitória nas minhas mãos e nas suas mãos. Deus precisa de qualidade. Então nós temos que tem pessoas valorosas, pessoas guerreiras, pessoas confiantes,
pessoas perseverantes ao Senhor. Mesmo em suas lutas do dia trabalhosas, mas vieram louvar o Senhor. Vieram ser gratos a Deus, porque nosso Deus se agrada dessa nossa atitude. Mesmo as nossas forças pequenas, mas Deus é conosco. Porque a palavra de Deus diz que as nossas forças se fortalecem na fraqueza do Senhor. Então nosso Deus é nossa força, nossa fortaleza está no nosso Deus Altíssimo. Então, igreja, a palavra de Deus diz, olha só o interessante, quando Deus disse a Gideão que ele iria ferir aquele exército como se fosse só um varão, Deus já tinha a sua estratégia em plano, em se fazer o seu propósito através de Gideão. A palavra de Deus diz que quando Gideão separou os 300 varões, que Deus mandou separar, a palavra de Deus diz que Gideão, ele não botou todos eles no monte, e separou 100, a parte para cá, para ali. Então ele esquematizou tudinho, como iria ser feito, tudo na instrução do Espírito Santo do Senhor. Vejamos, igreja, que tudo que nós vamos fazer, nós vamos colocar Deus na nossa frente. Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios 16, versículo 1 em diante, que do coração do homem vem os pensamentos, mas da palavra da boca do Senhor vem a palavra final. Se nós não colocar Deus na frente, pode até começar, mas não chega ao final. Porque Deus não assinou nada, porque não está na nossa frente. Porque Deus ele tem que estar na prioridade na minha vida e na sua vida. Se hoje você está com vida, agradeça a Deus, porque você amanheceu com vida, o dia inteiro com vida, mas a noite que se prossegue. Será que nós podemos analisar os livramentos que Deus tem nos dado sem nós ver? Porque a palavra de Deus diz no livro de Salmos 124, versículo 1 a seguir, que ele cita através do Senhor Davi, naquele salmo integral, disse assim, que Deus não usasse com a sua misericórdia, o nosso inimigo já tinha estragado o inimigo. Então, se nosso Deus não nos guardar, o que seria de nós na mão do nosso adversário que escuta como uma logina, como um leão, procurando nos estragar? Porque já pensou o laço do passageiro que ele cita nesse salmo? Deus deu o laço do passageiro? Qual é o laço do passageiro? É aquela armadilha que o homem faz, o inimigo usando, para pegar alguém que ele quer fazer o mal. Mas antes que aconteça, Deus ele quebra o largo, quebra a lança, porque Deus ele conhece o coração do homem, os pensamentos, os projetos do seu coração que é mal, que é maligno. Então Deus não deixa os seus perecer, porque a palavra de Deus diz que dos seus ele cuida. Aleluia, porque do Senhor é as guerras. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos, aleluia, que a vingança não vem do homem, a vingança pertence ao Senhor. Muitas vezes acontecem certas situações conosco, no nosso dia a dia, que nós queremos nos vingar com nossa própria força, com nossa própria língua, uma situação que pode nos prejudicar na presença do Senhor. Mas Deus ele nos exorta dessa forma que a vingança pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tudo pertence a Ele. Se porventura Deus lhe prometeu uma porta aberta, uma vitória, uma família liberta, é bem verdade que nós aguardamos esse dia, porque o pensamento do Senhor não é o meu pensamento, nem é o seu pensamento. Os caminhos de Deus não é o nosso caminho. Os caminhos de Deus sempre é o melhor, porque Deus primeiro ele aplana o caminho para mim e você passar. Assim como ele fez com o povo do Egito, quando saiu, para Deus, quando aquele povo chegou na porta do rio vermelho, do mar vermelho, e pensava que eles iam todos morrer. Aí o que para Deus diz? Que Deus colocou uma nuvem que escurecia para o povo de Israel, que ia clarear para o povo de Israel, escurecia para o povo do Egito, que era o povo de Faraó. Então Deus tem todas as estratégias, tem seus métodos para nos dar nossa vitória, porque Ele está no controle. Para Deus diz, quando o povo estava em aflição naquele momento, acuado, rocha com lava e mar na sua frente, para Deus diz, Moisés, o que eu tenho nas tuas mãos? Tenho o cajado, a vara, a palavra do Senhor. Toca nas águas que eu vou abrir, o mar que eu vou passar em terra seca. Assim que Deus ele faz comigo e com você. Quando nós pensamos que o mar está bravo, nós temos que clamar no nome de Jesus, assim como Pedro clamou, Senhor, salva-me que estão perecendo. Deus deu para de Pedro e não deixou ele afundar. Porque às vezes falta um pouquinho de fé na minha vida e na sua vida, para que o milagre venha acontecer na minha vida e na sua vida. Às vezes falta pouca coisa
Nós pensamos que falta muitos, não, falta pouca coisa. Porque o dia do Senhor não é o meu dia. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, igreja, que Gideão, ele venceu porque ele confiou no Senhor. Ele pensou que a força era dele, que ele chegou a dizer, eu sou uma família tão pequena e eu sou o menor da casa. Esse menor que Deus quer levantar na sua presença, esse menor que Deus quer exaltar o seu nome, vai estender essa igreja em nome do Senhor na nossa vida. Para Deus disse que depois ele mostrou a Gideão desce ao arraial e vê que o povo já entreguei nas tuas mãos, a vitória já entreguei nas tuas mãos. Para Deus disse, quando o Gideão chega, Deus ainda ensina como ele deveria fazer. Olha, se tu não estiver confiante no que eu estou falando, leva o moço para contemplar o milagre que eu já fiz na noite. Vai pela manhã e contempla o milagre que eu já fiz. Para Deus diz que Deus faz Gideão contemplar um homem contando um sonho assim. Enquanto ele contava o sonho daquele outro homem, um pão levantado rotava no ar. E o povo do exército começaram a se degladiar um com o outro, brigando um contra o outro. Quer dizer que Deus colocou os seus amigos sendo seus inimigos um contra o outro. Porque a guerra não é do homem, a guerra é do Senhor. Então Deus pede uma peleja. Com Deus promete, Ele garante a minha e a sua vitória. Qual é a guerra que você está travada, que Deus não possa lhe dar a vitória? É a guerra do sono, Deus lhe dá a vitória na guerra do sono. É a guerra da força, para buscar o Senhor, Deus também te dá a força, porque Ele é a nossa própria força. Porque de nós mesmos não vencemos nada, porque nós somos fracos, mas Deus Ele é forte. A palavra de Deus diz também, igreja, que quando Gideão contemplou aquele homem contando o povo, o que eu entendo nessa visão, nesse sonho que ele mostrou para Gideão, aquele homem que só ele poderia ver, que estava fazendo, ele estava contando quantos homens que tinham no exército e que ele não ia deixar um vivo para exaltar o seu nome atrás de Gideão. Porque ele disse que a guerra era dele, mas a vitória ia atrás do céu, do seu céu. Porque dele mesmo não garantia nada, porque ele era um ser humano como eu e você. Então, será que eu for a luta que você está enfrentando? Creia que o Senhor é com você, é com sua família, é comigo, é com a serva do Senhor que está aqui no altar. Porque só Deus conhece o meu propósito e o seu propósito colocou no nome do Senhor. Porque você e eu não viemos em neste lugar, porque nossa vitória já está nas nossas mãos. Só nossa atitude de ser nosso lar e vir a casa do Senhor, cultuar o Senhor, Deus já nos entregou nossa vitória. Aleluia. Então, igreja, até aqui fica a palavra do Senhor, uma palavra de despertamento, uma palavra de vitória, de peleja, ou no final, uma palavra de honra ao Senhor Jesus Cristo, porque tudo é do Senhor. Muitas das vezes nós deixamos para cantar depois que Deus entrega a vitória. Não, nós temos que cantar na hora da luta, da peleja, porque na hora da luta, Deus vai ver onde está meu coração, o seu coração. Veja o que ele fez com Jó. Ele poderia livrar o Jó daquela peleja, da enfermidade? Poderia, porque ele é Deus. Mas ele permitiu, porque o poder está nas suas mãos. Aleluia, porque Jó confiou no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, neste momento, você recebe pela grande oportunidade e as palmas do Senhor. Amém? Nesta noite eu já quero cumprimentar os compadres de Jesus Cristo, irmão. Esta noite vamos já estar me lançando o convite, né? Tem alguém nesta noite que queira confessar o nome do Senhor Jesus como seu único, seu Salvador? Não tem ninguém, todos já são cristãos, então glória a Deus. Vamos estar apresentando o nosso irmão também, né, que está nos visitando hoje, né? Como é aquele louvor? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Oh Jesus, estamos dizendo, essa igreja ama vocês. Irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, irmão. A porta aqui, a porta da casa do nosso Pai, está sempre aberta para nós exaltar e adorar o nome do Senhor. Seja bem-vindo. Irmão, vamos estar já orando, estar encerrando o nosso culto, tá bom? Vamos orar.
Magnífico Deus, soberano Deus, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Senhor, nesta noite, Pai, somos gratos ao Senhor, Pai, por esta reunião, somos gratos, meu Deus, Pai, querido Pai Santo, pela tua rica palavra, Senhor da glória, Pai, meu Deus, Pai, abençoa cada dia mais a vida do teu filho, que nesta noite, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, usou para falar ao nosso coração, meu Deus, Pai, dê graça, dê força para o teu filho, te servir cada dia mais com amor e com alegria, Senhor. Eu oro também, Senhor da glória, já apresentando, Pai, e meu Senhor da glória, cada um do teu povo, Pai, que o Senhor vinha alcançar, meu Deus, Pai, que o Senhor vinha dar vitória, meu Deus, para cada um, Pai, eu não sei, Pai, aonde, meu Deus, a tua igreja precisa de um milagre, meu Deus, se for na área da saúde, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, Pai, se é na área da finança, meu Rei da glória, meu Deus, o Senhor, Pai, ainda tem o controle de tudo, Senhor da glória, Pai, cenário familiar, Senhor da glória, alcança essa família, entra com o teu milagre, entra com o teu agir na vida desta família, neste momento da nossa vida, Senhor da glória, meu Rei da glória, repreenda toda fortaleza, levantando contra nossas vidas, todos os projetos do aniversário, e nos conceda a nossa vitória, em nome de Jesus Cristo, amém.